palavra pra você. Não desanimes. No programa Sementes da Fé, uma palavra para o seu coração. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os ouvintes do programa Sementes da Fé. Saúde com a paz do Senhor. Eu gostaria de meditar num versículo muito conhecido dos irmãos, que se encontra em João 3,16, que já foi citado nesse programa, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou tentar ser sucinto para que o nosso irmão tenha oportunidade. Eu quero falar sobre 3 pontos, destacar 3 pontos neste versículo. Primeiro ponto, porque Deus amou o mundo. Meu amado ouvinte, tudo que Deus fez, Deus amou. Nós vamos citar um versículo da Bíblia que demonstra que Deus amou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E vi Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Lá na frente nós vamos verificar que Deus criou também um luminar maior, que é o sol, para iluminar o dia. E fez um luminar menor, que era a lua, as estrelas, para iluminar a noite. Mas a Bíblia diz que Deus disse que era bom. E nós vamos ver, eu não vou entrar em detalhe, que Deus foi criando, e sempre ele dizia que foi bom, que Deus achou bom. E Deus criou, e Deus se agradou. Por isso que Deus amou o mundo desta forma. E quero dizer para você que no fechamento da sua criação, no 6º dia, Deus coroou a sua criação, criando o homem. Louvado seja Deus. O homem é a coroa da criação. Portanto, o primeiro ponto que eu destaco é que Deus amou o mundo. Ele amou tudo que fez. Ele amou os rios, ele amou os mares, amou o sol, amou a lua, amou o homem e ama você, meu amado ouvinte. A outra parte que eu queria destacar nesse versículo é que diz, de tal maneira que deu o seu Filho. Eu procurei na Bíblia alguma coisa para destacar, né, para ilustrar, que tal maneira é essa que Deus amou o homem. E eu fui lá para Abraão. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão, e Abraão obedeceu, e um dia Deus falou para Abraão, olha Abraão, eu multiplicarei a tua semente na face da terra. Abraão já tinha 90 anos e sua mulher também já era de idade, e Abraão ficou pensando como seria isso. A Bíblia diz que Sara achou que isso é impossível e até sorriu, né? E por isso que seu nome é Sorriso, e ela achou impossível uma vez que ela é estéril, não podia dar à luz. E Abraão já tinha 90 anos. Mas aquilo que Deus promete, ele cumpre, porque para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que, em determinado tempo, veio a Sara a dar à luz um filho, e Abraão colocou o seu nome de Isaque. E aí Abraão foi criando o seu filho, parece que eu estou vendo Abraão todo dia ensinando, porque os judeus tinham esse costume, e até porque a Bíblia mandava, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Abraão, todo dia, ele estava ali ensinando o seu filho, e eu creio que com isso a fé do seu filho também foi criando. E Deus estava vendo tudo isso, mas a Bíblia conta que um dia, ora, que dia difícil. Muitas vezes na nossa vida tem alguns dias que são difíceis, dias que nós queremos esquecer. E aquele dia foi difícil para Abraão, porque Deus chamou Abraão e disse, Abraão, eu quero que tu sacrifiques o teu filho. Faça o sacrifício. Vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho para mim. Que dia difícil, meu amigo. Eu não sei, não está na Bíblia, ele não sei se ele contou para Sara ou não, ficaria muito mais difícil, mas chegou o dia e ele pegou a Isaque, pegou os seus trabalhadores, os seus servos e um jumentinho e seguiu para o Monte Moriá. E chegando lá no Monte Moriá, Abraão disse, olha, fiquem aqui vocês, o servo e o jumento, que eu vou com meu filho sacrificar lá no monte e nós voltaremos. Olha a fé de Abraão. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. E ele subiu ao monte. Interessante que o próprio Isaque conduziu sobre os seus lombos a lenha, porque a lenha que ia fazer o sacrifício levou sobre as suas costas a lenha, subiu ao monte, lá em cima. Abraão preparou o altar. E ali Isaque colocou a lenha. E Isaque perguntou, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o altar, estou vendo o cutelo, estou vendo fogo, mas e o cordeiro seu? Cadê o cordeiro, papai?
E ele disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Louvado seja Deus. E a Bíblia conta que Abraão colocou Isaac sobre o altar. Eu creio que Isaac não esperneou, não fez nenhum momento, porque Isaac também era um homem de fé e foi criado, ensinado por Abraão. E a Bíblia conta que quando Abraão levantou a mão com o cutelo para sacrificar a Isaac, a Bíblia conta que o anjo bradou e disse para Abraão: agora eu sei, Deus sabe que tu temes a ele, não sacrifique o teu filho. E ali Abraão tirou seu filho. Parece que eu estou vendo um abraço no seu filho, e talvez até lágrimas, porque ali Deus não permitiu que o seu filho fosse sacrificado. E eles olharam para um lado e viram que tinha um cordeiro ali embraiado naquelas matas. E fizeram o sacrifício, desceram o monte, felizes da vida. E assim Abraão foi abençoado e seu filho foi abençoado. Mas, irmãos, meus amados ouvintes, eu quero dizer para você que também aconteceu a mesma coisa com Jesus. É o mesmo, Isaac é a imagem, é o símbolo de Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo e veio para morrer em morte de cruz. E assim como Isaac carregou a lenha nas costas, Jesus também carregou a cruz nas suas costas. Mas eu quero dizer uma coisa interessante, uma coisa importante, não é interessante, é uma coisa importante. É que Jesus, na quinta-feira, Jesus subiu para orar no Monte das Oliveiras, levou os seus discípulos e ali ele orou a noite toda. E a Bíblia diz que ele orava com tanta agonia que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. E a ciência, ela comprova isso, que quando você está em extrema agonia, o seu suor se transforma em gota de sangue. E as palavras que Jesus dizia era isso: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E Jesus orou por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tu és poderoso, Pai, tu pode dar um jeito, resolver qualquer coisa, mas passa de mim esse cálice. Mas Deus não deu resposta. Mas Jesus, como filho obediente, e disse: ó Pai, então seja feito a tua vontade. E Jesus orou, meu amado ouvinte. E o clima estava tão tenso ali que os discípulos não conseguiram orar, nem conseguiram ficar acordados. Eles caíram num sono tremendo. Jesus chegou e disse: nenhuma hora pudesse orar comigo. Mas não podia, porque o clima estava muito pesado. E Jesus passou aquela noite orando e a unção era tão tremenda que quando pela manhã os guardas vieram pegá-lo, já de manhã cedo na sexta-feira, e ele disse: a quem buscais? Ele disse: eu estou buscando a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. E quando Jesus disse: sou eu, a unção era tão grande que os guardas caíram no chão. Caíram e depois Jesus se entregou. E meu amado ouvinte, Jesus carregou a cruz, Jesus foi julgado, foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto e ele colocaram uma coroa, porque disseram: ele é rei, então traga uma coroa para ele. E parece que eu estou vendo aquela coroa, fizeram a coroa mais dura, mais os espinhos piores que tem, que quando colocaram em sua cabeça, a sua cabeça sangrou, saiu sangue. Mas Jesus continuou, carregou não o lenho que Isaac carregou, mas carregou a sua cruz até o Gólgota, e ali Jesus foi crucificado. E a Bíblia conta que Jesus, mesmo sendo crucificado, ele ainda teve forças para ganhar mais uma alma, que era o ladrão do lado direito. E a Bíblia ainda fala que Jesus ali naquele instante, ele bradou bem alto: Lama sabachthani, Deus meu, porque tem me abandonado. Elohim, Elohim, lama sabachthani, dizia Jesus: Deus meu, porque tem me abandonado. Mas não é que Deus abandonou a Jesus. Não, é porque naquele instante em que Jesus estava morrendo na cruz, todos os pecados de toda a humanidade, pecados passado, presente e futuro, estavam sendo carregados sobre o ombro de Jesus. E ali, como Deus é santo, 3 vezes santo, 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 ele não podia estar próximo do seu filho. Mas ali estava Jesus carregando todas as nossas dores e todos os nossos pecados. E a Bíblia conta que, por último, Jesus entregou o seu espírito e disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E ali ele morreu. E naquela morte de Jesus, a Bíblia diz que houve um protesto tremendo. A terra protestou. Houve um terremoto muito grande. O sol não pôde ver, também protestou. Diz que houve um eclipse solar do meio-dia às 3 horas da tarde. A terra estava protestando com a morte de Jesus. Meu amado ouvinte, eu quero ser rápido.
e quero dizer para você, no terceiro tópico que eu quero destacar, é que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Terceiro tópico, para que todo mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer. Nós sabemos que existe uma eternidade. O homem e a mulher não é como um animal que morreu, acabou-se. Não, a Bíblia não fala assim. O homem e a mulher, ele vai enfrentar a eternidade. Perecer é ir para a eternidade sem salvação. Mas tem a vida, e ter a vida eterna é ir para o céu. E eu quero dizer para você que Jesus destacou no Novo Testamento 25 passagens que falam sobre o céu. E falou 15 vezes que fala sobre o inferno. Jesus não quer que ninguém pereça. Jesus quer que você vá ao céu. E para dizer a você que o céu e o inferno é tão real, Jesus conta uma parábola, quando ele diz que um certo homem rico, que vivia regaladamente, ele morreu. E também um certo outro homem que não vivia regaladamente, era pobre, era Lázaro, era doente, e os cães lambiam-lhe as chagas, ele vivia na pobreza e comia das migalhas que caía do seu rico. Mas os dois morreram. Ora, por que foi que Jesus falou do rico e de Lázaro? É porque na época de Jesus entendia-se que o rico era um homem abençoado e que certamente iria para o céu, e que o pobre, ele era amaldiçoado, ele não tinha direito a nada. Mas Jesus quer dizer que a salvação é para todos, tanto para rico como para pobre. Morreu rico. E o rico lá no Hades, que no hebraico significa inferno, ele olhou a Lázaro lá no seio de Abraão. E ele disse: Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou em tormento. E a Bíblia conta que pai Abraão respondeu e disse: olhe, não pode. Quem está aqui no céu, quem está no paraíso, não pode passar para o Hades, para o inferno. Existe um grande abismo entre nós. Nem passa do inferno para o céu, nem do céu para o inferno. Não há como fazer isso. E ele disse: então, pai Abraão, manda que Lázaro vá à terra e fale para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família. Explique para eles, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Meu amado ouvinte, você está observando que lá no Hades, a pessoa está consciente, está sabendo o que fez, está sabendo o que passou. Está sabendo o que passou. Então a pessoa está consciente. E naquele instante, pai Abraão disse para ele: olha, não tem como. Como é que eles crerão em alguém que vá daqui para avisar para ele? Que ele lá escute os profetas. Pai Abraão falou sobre profetas, porque naquele tempo era profeta, os profetas que falavam. Eles escutam os pregadores. Então hoje tem os mensageiros, tem os pregadores, né? E escutem ele para que evite de ir para um lugar de sofrimento. Portanto, meu amado ouvinte, que essa mensagem fique no seu coração e que você neste dia, né, se reconcilie com o Senhor e se prepare, porque a volta de Jesus está perto. Que Deus abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta tarde, por este momento feliz e maravilhoso, pelas mensagens que já se sucederam aqui, mostrando que tu és este Deus que nos contempla, não segundo os nossos méritos, mas mediante a tua bondade e a tua misericórdia, que a tua palavra diz que ela permanece para sempre. Então, só temos a te agradecer, meu Pai, e recompensa cada um dos teus filhos que estiveram aqui anunciando que tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus eterno, tu és o nosso Pai por excelência. E tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Milton Nuno, a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, seja com os ouvintes desse programa Semente da Fé e com todos os irmãos que estão em todo o Brasil e no mundo. E a igreja diz, e os irmãos digam... Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.
Brasil! Belém do Pará. Final de mais um programa Sementes da Fé. Até o próximo programa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara a Ele que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara nossa alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Levanta suas mãos mais alto que puder e declare. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu amor, o teu perdão me sarou por inteiro. E ele é tão completo. Sarou meu coração por inteiro. Sarou minha alma. ZYX 733, Rádio CPAD FM 96,1, João Pessoa, Paraíba. Você sabia? Que a Arte da Pizza tem um app exclusivo Android e iOS para delivery?
E que o delivery é recheado de promoções. Tem pizza em dobro, pizza grande no precinho, combo com refri grátis e muito mais. Irresistível. Arte da Pizza. Dá gosto pedir aqui. Bancários, baixe o nosso app ou acesse artedapizza.com.br. Vem ser saudável, vem ser forte frutos, verduras, legumes, frutas selecionadas, alimento fresquinho que vem da natureza. Forte Frutos é saúde em sua mesa. Há mais de 10 anos pensando em você, melhorando a cada dia pra melhor lhe atender. Qualidade, variedade, promoções todo dia. Forte Frutos faz parte da sua família. Avenida Ranieri Mazzilli, Cristo Redentor. Rua Professora Maria José Noronha, terceira, número 20, Aeroclube. Avenida Mar Vermelho, 381, Intermares. E Avenida Argemiro de Figueiredo, número 59, Jardim Oceania. Forte Frutos. Pra ver o mundo de um jeito diferente, a saúde dos seus olhos tá em primeiro lugar. Aqui nas Óticas Altier tem as melhores lentes e armações com uma visão perfeita, você vai ficar. Quem faz parte não sabe, mas quem não conhece vem pra cá. Nas Óticas Altier você pode confiar. As melhores promoções aqui vai encontrar. Óticas Altier é o melhor lugar. Nas Óticas Altier, trabalhamos com as melhores marcas de lentes e armações. Dividimos nos cartões e facilitamos seu exame de vista. Temos 3 unidades para melhor lhe atender. Loja 1, na Avenida Liberdade, em Bahia, ao lado da Igreja Batista Central. Loja 2, na Frutuoso Barbosa, Rua dos Sapateiros, centro de João Pessoa. E loja 3, na Avenida Josefa Taveira, ao lado do Centro Cultural de Mangabeira. Fale agora pelo telefone 839-8829-5383. Óticas Altier, a ótica da sua família. Atenção, você que está com um colchão ou cama box velho rasgado e está pensando em comprar outro, nós temos uma excelente novidade para você. A Clínica do Colchão é uma empresa especializada na reforma do seu colchão de forma profissional, utilizando da mais alta tecnologia e equipamentos industriais, matéria-prima de primeiríssima qualidade, utilizada pelos maiores fabricantes de colchão do Brasil. Retiramos seu colchão e emprestamos um colchão enquanto seu colchão está sendo reformado e devolvemos o seu colchão novo de novo, com garantia. E você paga em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Temos condições especiais para hotéis, pousadas e acampamentos. Faça um orçamento sem compromisso no 98889-8390. 98889-8390. Clínica do Colchão. Dia 20 de setembro, participe do 11º aniversário da Igreja Alfa no Valentina. Tema: Enraizados em Cristo. Preletor, Pastor Álvaro Lima, presidente da Convenção Semades CGADB. Participação da cantora Daniela Costa e banda. Eita Deus de poder, é glória, renovo, unção ao que crê, fogo de Jeová. E o cantor Wilson de Recife. Dia 20 de setembro, na Igreja Alfa, no Valentina. Rua Inspetora Emília de Mendonça Gomes, próximo ao 5º Batalhão, no Valentina. Participe, pode vir que a casa é sua. Apoio, Rádio CPAD FM. E sai pra peleja com o multidão. 96,1. 6 horas. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus. Está entrando no ar, programa A Voz da Assembleia de Deus. Direção, Pastor Presidente José Carlos de Lima. Destruído a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu.
Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Tens lido que Cristo não se queixou, moleque em grande dor, mas ao Pai o perdão e da suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim.